Bom dia. Tava esperando o slide carregar, que eu não consigo ver vocês. Tudo bom? Deixa eu ver quantos seres humaninhos já conseguiram entrar. Já tem um númerozinho bom. Esperar só mais um minutinho as pessoas entrarem. E aí nós começamos. Eu tenho que conversar com vocês sobre a prova da semana que vem. Tô tão bonito. Ai, ai. Esse slide que nós estamos usando hoje eu já estou convertendo em PDF. E tem um slide da semana passada para eu converter também. Eu não enviei para vocês não, né? Deixa eu olhar aqui no Google Drive. Deixa eu adiantando a nossa vida enquanto isso. Doze, normalmente nós temos o quê? Uns 16, 17. Espera só mais um segundinho, tá bom? Enquanto isso eu tô abrindo aqui o Drive para poder anexar nossas coisas. Da semana passada eu acho que eu já compartilhei. Aí vamos começando, né? Porque vocês acordaram no horário, vamos aproveitar. Bem, meus lindos, olha só. Primeira coisa que nós temos que acertar aqui na nossa vida é a seguinte. Na semana que vem, né, nós vamos ter então uma semana aí de avaliações, né? E vai ser uma semana bem cheia para vocês. E na sexta-feira nós estamos juntos aí 3 aulas. Então o que eu planejei, né? Nós vamos fazer 2 avaliações na sexta-feira, pequenas, né? Não vai ser nada muito extenso não. O tamanho dessas atividades que nós estamos fazendo atualmente, né? Durante a aula dessa vez eu não vou usar nenhum minuto fora da aula. Nós vamos começar a aula e aplicar a avaliação, tá? Nossas aulas vão ser para avaliação. Terminou a avaliação, terminou a aula, inclusive, para vocês não ficarem tão sobrecarregados. Então nós vamos fazer 2 avaliações, ok? Uma de história geral e uma de história do Brasil. O que significa isso? Nós vamos fazer uma de república, né? Da espada e oligárquica, que nós estamos conversando hoje. E a outra nós vamos fazer sobre Primeira Guerra, Revolução Russa, crise de 29 e regimes totalitários, tá bom? Então nós vamos estar fazendo 2 provas, cada uma sobre esses assuntos aí. Acredito que cada uma com entre 5 e 10 questões, tá? Depende muito de quantos pontos faltam para fechar a nota de vocês. E a AD, professor, e esse monte de atividades que nós estamos fazendo atualmente? Bem, a AD, esse monte de atividades que nós estamos fazendo atualmente, eu vou utilizar sexta-feira, Lucas. A AD, eu vou utilizar essas atividades que nós estamos fazendo, beleza? Então, todas essas atividades que nós fizemos, eu vou convertê-las em atividade diversificada, tá bom? Então, nós estamos acertados nesse pontinho aí, beleza? Eu vou colocar o slide da aula de hoje para vocês, só um segundinho. Mais do que um segundinho, peraí.
Beleza. Enquanto ele está salvando lá no Google Drive, né? É um slide grande, esse daí tem mais de 100 slides, né? A gente está falando de um período extenso, de 1894 até 1930, beleza? Então, daqui a pouquinho ele vai ter já anexado lá no Google Drive e eu disponibilizo para vocês. Então, só para retomar nossa linha de pensamento, né? Na semana passada nós começamos a falar um pouquinho sobre República da Espada. Falamos do Deodoro, falamos do Floriano, né? Falamos que o Floriano ele foi responsável por consolidar essa ideia de república, ok? E ele garantiu então a república no Brasil, cumpriu o seu papel e foi substituído pela república oligárquica. Então, desde o início, os grandes produtores de café, principalmente de São Paulo, eles tinham interesse na participação dos militares. Os militares iriam garantir a república. Assim que eles cumprissem o papel, ou seja, garantissem a república, seriam substituídos por essas oligarquias, beleza? Então, esse grupo agroexportador passou a dominar a política no Brasil, beleza? Bem, então vamos iniciar a nossa peripécia aí de 100 slides em um dia. Bem, nesse período nós tivemos então uma hegemonia de dois estados, vocês não podem esquecer isso. Dois estados praticamente dominaram o cenário político durante esse período da República Oligárquica, com uma única exceção. Somente o Hermes da Fonseca representou uma ruptura nesse domínio de São Paulo e Minas Gerais. Aí alguém deve estar pensando assim, professor, eu li que o Epitácio Pessoa era da Paraíba. Sim, apesar de ser da Paraíba, ele representou a política do café com leite, ok? Por isso que eu mantenho ele nesse conjunto. Mas o único que representou uma ruptura nesse quadro foi o Hermes da Fonseca. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho na nossa revisão, tá bom? Bem, futuro do Brasil. Prosseguindo aqui então no nosso processo aqui, na nossa peripécia aqui, né? Deixa eu ver se o slide de vocês já anexou, show de bola. Chuchu, beleza. Vamos lá. Compartilhar. Deixa eu mudar aqui. Eu vou garantir que vocês consigam baixar, porque às vezes não consegue baixar o link. Isso, show de bola. Aí assim agora vocês vão conseguir. Então, os slides de hoje estão na mão, tá bom? Bem, futuro do Brasil. Então, continuando, nós tivemos então uma hegemonia por esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Por que esses dois estados? São Paulo era o estado mais rico devido ao café, beleza? E Minas Gerais era o estado mais populoso. Então, nós juntamos São Paulo com a sua riqueza e Minas Gerais com o seu curral eleitoral e criamos aí a política do café com leite. Minas era uma grande produtora de leite, São Paulo de café, e é uma bebida muito consumida, né? Eu adoro. Não sei vocês. Vocês têm cara de ser uma geração muito Todd ou Nescau. O primeiro presidente civil da história brasileira foi o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes, eu já ouvi falar nesse nome, sim. Ele concorreu... Tem 100 mesmo, não falei? Ele concorreu com o Deodoro da Fonseca na eleição indireta, beleza? Então, o Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. O Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da história brasileira. Uma diferença pequenininha. E o Prudente de Moraes, o governo dele ficou muito resumido à situação que ocorreu em Canudos, lá na Bahia, beleza? A Guerra de Canudos
Ai, desculpa, eu dormi mal pra caramba essa noite. A Guerra de Canudos representou aí, né, o auge da situação de governo do Prudente de Moraes, tá bom? Então, como que foi essa situação? O Antônio Conselheiro, ele na região de Quixeramobim, lá no sertão da Bahia, ele construiu uma comunidade autossuficiente e ele como uma liderança messiânica, tá bom? O Antônio Conselheiro, ele tem uma vida bem conturbada. Ele era uma espécie de advogado prático que enlouqueceu depois que a mulher dele o deixou, e aí ele começou a peregrinar, né, pelo sertão do Nordeste, fazendo pregações religiosas. Ele afirmava que sobre a terra cairiam 3 fogos, os 2 primeiros do homem e o último, o fogo de Deus. Beleza. Com esse discurso, o Antônio Conselheiro ele conseguiu inimizades, tá bom? Com quem, professor? Com os fazendeiros, com a Igreja Católica e com o governo, beleza? Por que com os fazendeiros? Porque muitos funcionários começaram a abandonar os seus postos de trabalho para seguir o Antônio Conselheiro, tentando fugir da exploração. Eles eram muito, muito explorados. A igreja. O Antônio Conselheiro ele começou a fazer o papel da igreja no Nordeste, tá bom? Ele construía cemitérios, igrejas ou reformava os que já existiam, tá bom? E quanto ao governo, o discurso crítico do conselheiro acabou fazendo com que ele fosse taxado de monarquista. Ele chegou a afirmar que Prudente de Moraes era o anticristo. Então, Antônio Conselheiro, com esse discurso, ele conseguiu inimigos importantes que deram início então à destruição de Canudos, que não foi fácil, tá? Nós tivemos aí 4 expedições para conseguir dominar e destruir Canudos. A vila foi totalmente expugnada, destruída, beleza? E aí nós temos como principal fonte histórica a obra do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele, né, afirmou que o sertanejo, antes de tudo, era um forte. O Euclides da Cunha ele foi um jornalista que foi para a região para relatar o conflito. E desse relato nós temos essa obra, esse clássico, beleza? Então, nós temos essa região de Canudos, que hoje, inclusive, né, foi inundada pela usina de Belo Monte, tá bom? O Antônio Conselheiro, ele tinha várias pregações religiosas, tem uma frase dele que é muito citada, aparece muito, em poemas e até músicas nordestinas, né, que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, beleza? Essa foi uma afirmação do Antônio Conselheiro. A questão dos 3 fogos, né, que eu falei com vocês, no slide aí, e aí nós tivemos a destruição. Então foram 4 expedições. Só a 4ª expedição conseguiu efetivamente destruir, né, a vila de Canudos, ok? Então essa 4ª expedição ela foi marcada por uma grande violência, tá? Os militares brasileiros criaram um sentimento de ódio por Canudos, porque uma vila de sertanejos descalços vinham derrotando o exército brasileiro. E aí nós tivemos, né, o famoso corta-cabeças, o coronel Moreira César, como líder dessa expedição aí pela destruição de Canudos. Ok? Muitos foram degolados. A obra do Euclides da Cunha é uma narrativa muito interessante e no final ela representa de uma forma muito bonita, vou dizer assim, né, esse movimento, tá? A Guerra de Canudos foi um dos movimentos mais emblemáticos aí desse início da República, tá bom? E aí nós temos esse trecho final, né, onde ele fala assim: Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores,
Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Beleza? Então, né, nós tivemos aí a destruição. Canudos foi expugnado para não servir de exemplo a outros movimentos como este. Beleza? Então, a Guerra de Canudos, o movimento messiânico no sertão da Bahia, foi o principal fato do governo do Prudente de Moraes, beleza? Mas, poxa, o Prudente de Moraes só fez isso na vida dele? Não. A Constituição de 1891, em grande parte, foi feita por ele, beleza? Só para servir aí como um alento. Outro presidente importante, vou dizer aqui que durante esse período nós tivemos 2 presidentes muito importantes. Um foi o Campos Salles, o outro o Rodrigues Alves, beleza? Essas 2 feras, na minha opinião, foram assim os mais significativos desse período aí da República Oligárquica. Então deem uma atenção especial a eles para a prova. Primeira situação, né, do Campos Salles foi a questão econômica. Ninguém confiava no Brasil por conta da política do encilhamento do Rui Barbosa, uma inflação gigantesca, empresas fantasmas. E aí o que o Campos Salles fez para tentar reorganizar a economia brasileira? O chamado Fundloen, beleza? Um acordo a longo prazo com os ingleses. Os ingleses iriam emprestar dinheiro ao Brasil, apesar do Brasil não demonstrar muita confiança nesse aspecto, tá? Para tentar conter a inflação, para tentar desenvolver a economia brasileira. Lembrem-se que a nossa inflação foi gerada porque nós criamos um monte de papel moeda, mas não tínhamos riquezas para representá-lo. Então, com o Fundloen, o Campos Salles ele começou a pegar empréstimos no seu governo que só seriam pagos em governos posteriores, ou seja, ele resolvia o problema no governo dele e jogava a bomba para o próximo representante político, ok? Então, ele foi o responsável por esse Fundloen. Mas os ingleses, eles exigiram garantias. E quais foram as garantias oferecidas pelo Fundloen, jovens? Nós tivemos como garantia toda a distribuição de água do Rio de Janeiro, beleza? A Ferrovia Central do Brasil e as alfândegas do Rio de Janeiro. Então, a alfândega Central do Brasil e distribuição de água foram dadas como garantia. Beleza? Se o Brasil não pagasse o empréstimo, perderia esses itens. E olha como que funciona o Fundloen. Você pega o dinheiro emprestado no seu governo, nós estamos falando aqui, ó, do Campos Salles, e só começaria a pagar em 1911, ou seja, ele jogou o problema bem lá para frente, tá bom? Mas aí para pagar esses empréstimos, pegando novos empréstimos. E aí nossa dívida externa começou a se avolumar cada vez mais a partir desse momento aí do Fundloen, beleza? Bem, vamos lá. Só para a gente ter uma ideiazinha, né, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? O Brasil, por conta dessas políticas econômicas muito ruins aí da República Oligárquica, hoje nós temos aí, em média, os países em crescimento pagando 20% em impostos e nós pagamos aí 38% em impostos, beleza? Então essa nossa tributação excessiva, muito por conta dessa questão aí, né, do Fundloen, dessas dívidas, desse governo oneroso que nós temos aí, que nós temos que pagar por ele, infelizmente. Outro evento político do Campos Salles, evento importante, foi conhecido como política dos governadores. O Campos Salles chamava de política dos estados, mas o nome correto seria política dos governadores. O que foi a política dos governadores ou política dos estados? Era uma política de reciprocidade, toma lá, dá cá, né? O presidente ajudava o governador ajudava o presidente, o governador ajudava os coronéis ajudavam o presidente, o governador, perdão. E aí, com essa reciprocidade, garantia-se um único grupo no poder, beleza? Então, a política dos governadores, ela impedia que a oposição chegasse ao poder, beleza? Como assim a oposição chegar ao poder?
O presidente, ele precisava garantir a eleição do seu sucessor, ok? Então, para garantir a eleição do seu sucessor, o que o presidente fazia? Ele mandava dinheiro para os governadores que garantiam votos a esse presidente. Como que garantiam votos? Lembrem, o voto era aberto. A pessoa tinha que falar em quem ela ia votar. Então, isso facilitava muito esse controle. O governador mandava dinheiro para os coronéis e conseguia esses votos. Então, por conta dessa política de reciprocidade, de toma lá da cá, né, os governadores se mantinham no poder, os coronéis se mantinham no poder e a política do café com leite perpetuava. Então, nós teríamos uma vez São Paulo, uma vez Minas Gerais no poder, assim durante toda essa república oligárquica. Existia ainda uma comissão verificadora dos poderes. Essa comissão ela fazia a chamada degola, ou seja, pessoas que eram eleitas e não estavam alinhadas com o interesse da política do café com leite eram retiradas, deputados e senadores. Então, se a pessoa não tivesse alinhada com esses interesses, ela era, né, banida do processo, tá bom? Ah, eu fui eleito. Isso não garantia. Se você fosse eleito e tivesse ligado à política do café com leite, você assumia. Mas se você fosse eleito e fosse da oposição, você era retirado, você era degolado, beleza? Extirpado aí do processo. E a famosa política do café com leite também nasceu no governo do Campos Salles, beleza? Então essa política aí de troca no poder entre São Paulo, grande produtor de café, e Minas Gerais, dono de um grande contingente populacional, de um grande curral eleitoral. Então a riqueza de São Paulo e, né, a população de Minas Gerais se uniram aí para garantir essa hegemonia política. Então a política do café com leite foi uma política hegemônica de São Paulo e Minas Gerais durante a República Oligárquica. Ok? Dúvidas, futuro do Brasil? Vocês estão tão quietinhos. Oi? O que seria esse PRP mais PRM? Isso. O PRP seria o Partido Republicano Paulista. O PRM, Partido Republicano Mineiro. Beleza? Tá. Então, cada estado tinha o seu próprio partido republicano. Beleza? Não é como hoje que nós temos partidos que são nacionais, não. Cada estado tinha o seu próprio partido. Ok? Ok. Beleza. Então, né, os paulistas e os mineiros dominaram a política durante essa faixa, ok? Aqui nós temos, né, uma chargezinha fazendo uma crítica, né, sobre essa questão do domínio da política do café com leite. E aí nós temos, né, a base desse sistema. Qual foi a base de sustentação da política do café com leite? O coronelismo, ok? Nós temos um vídeo lá no Web Escola, né, que eu fiz sobre esse período. Qualquer dúvida, acessem esse vídeo também. Né? Aqui nós estamos só revisando, é um processo mais rápido, mas lá nós temos mais um vídeo para vocês acessarem um pouquinho. Lá, inclusive, eu citei, né, o livro, né, a obra clássica do coronelismo, Coronelismo, Inchado e Voto, do Vitor Nunes Leal, né, uma obra fundamental para entender um pouquinho esse fenômeno. Lógico que vocês não vão ler esse livro, que ele é gigante, só para prova. Bem, o coronelismo, né, ele foi então um fenômeno típico do Brasil. Nós só tivemos coronelismo aqui no nosso país, né? E ele foi pautado em alguns instrumentos, em algumas ferramentas, como o voto de cabresto. O funcionário, ele era obrigado a votar nos representantes políticos do fazendeiro. E como o voto era aberto, o fazendeiro sabia em quem o seu funcionário votava. Então, ele obrigava, ele botava um cabresto no seu funcionário e mandava ele votar nessa determinada pessoa. Para garantir esses votos, inclusive, esses fazendeiros, eles criavam pequenas salas de aulas nas suas fazendas para ensinar os seus funcionários a escrever o próprio nome.
lembram que eu falei isso semana passada, né? O que garantia o direito ao voto era a alfabetização, né? E o voto masculino. O voto era masculino dos alfabetizados maiores de 21 anos. Então, para você demonstrar a sua alfabetização, você tinha que saber escrever o seu nome. Então, os fazendeiros ensinavam seus funcionários a escrever o seu nome. Sim, Sara, voto de cabresto. Você é obrigado a votar numa determinada pessoa, por isso da ideia de cabresto. Cabresto, né, é aquele instrumento que as pessoas colocam no animal para poder direcioná-lo. Tanto que nós temos uma charge aí representando isso, né? Um fazendeiro e aí o seu funcionário, né, sendo obrigado a votar em uma determinada pessoa, o voto de cabresto, um voto obrigatório, beleza? E isso era possível porque o voto era aberto, diferente de hoje, né, que nosso voto é secreto. O clientelismo, que era uma troca de favores, eu oferecia algo a você e a sua família em troca do seu voto, do seu apoio, uma situação que se repete até hoje. Nós temos aí, né, resquícios de coronelismo até hoje na política brasileira, né, um toma lá da cá, um monte de trocas. Nós tínhamos também outros exemplos de características como o fisiologismo. O que seria o fisiologismo? É você pegar o que é público e transformar em privado. Por exemplo, durante o coronelismo, durante o momento auge do coronelismo, um posto de saúde, ele pertencia ao coronel, beleza? O coronel da região, ele decidia quem poderia ou não utilizar o posto de saúde. As pessoas que votavam em seus candidatos poderiam utilizar, os seus inimigos políticos, não. Então, existia esse fisiologismo, pegar o que é público e transformar em privado, que também é uma característica de grande duração. Até hoje, muitas pessoas apresentam isso. Ué, como é que eu percebo que uma pessoa faz o fisiologismo? Uma pessoa que estraga um bem público, ela está achando que é dele. Ela está fazendo o fisiologismo, beleza? Então, fisiologismo traz transformar o que é público no privado, beleza? No seu, no particular. O nepotismo também era uma característica muito forte, né? O coronel colocava seus parentes, né, em cargos públicos para garantir aí rendimentos. Muitas vezes as pessoas não tinham capacitação para estar nesse cargo público, mas o exerciam por questão financeira. Hoje nós percebemos algumas situações semelhantes também. A coação, né, que seria a questão da utilização da violência. O fazendeiro, ele utilizava os seus jagunços, né, os seus seguranças, para botar medo na população. Então, existiam várias formas de se impor durante o coronelismo. E assim, esse coronel garantia esses votos, né? Garantia esses votos de porteira fechada, ou seja, ele controlava, ele dominava aí, né, algumas dezenas, algumas centenas de votos cada coronel. E aí ele ia negociando com o governador e o governador negociava com o presidente. Quanto maior a quantidade de votos, maior o poder de negociação. O Rodrigues Alves representou para a gente, né, o nosso outro presidente muito importante. O Rodrigues Alves, ele teve um governo bem agitado, bem conturbado. Nós vamos perceber, né, isso na nossa próxima aula. Vamos fechar agora também, que eu já joguei muita informação na cabeça de vocês, né? Falamos do Prudente, falamos do Campos Salles. Na próxima aula nós vamos avançar um pouquinho mais, né? Oi? O Campos Salles foi ele que pegou o empréstimo com a Inglaterra, foi? Isso. Ele pegou o empréstimo através do Fundo Lowen, que só seria pago bem lá na frente, tá bom? Ele pegou empréstimos para começar a pagar depois de 10 anos. Ah, tá, eu quero confundir Inglaterra com Dinamarca. Não, Inglaterra. A Inglaterra, até a Primeira Guerra Mundial, tudo que a gente falar de domínio econômico, Inglaterra. Depois da Primeira Guerra Mundial, os norte-americanos começam a dominar muito o Brasil, tá bom? Tá bom. Davi, vai ser objetiva, tá bom? Porque eu não vou trabalhar com questões discursivas nesse momento. O feedback demora muito, né? Eu vou ter que abrir formulário por formulário, corrigir questão por questão. Então, assim, vamos deixar para trabalhar as questões discursivas
quando nós já estivermos nas aulas presenciais. Então, para vocês terem um retorno rápido, já que a gente precisa fechar o trimestre semana que vem, a prova vai ser objetiva, dessa mesma forma que nós estamos fazendo atualmente. Você responde, já olha o seu resultado e aí a gente fecha essa correria, tá bom? A prova vai estar tranquila? Sim, sim. Vai estar no mesmo nível dessas atividades que nós estamos fazendo, né? A diferença é que eu não vou dar minutos a mais, vai ser durante a prova, durante a aula mesmo, né, a nossa avaliação. Mas vai ser super tranquila e eu vou estar aqui para estar tirando dúvida de vocês o tempo todo, tá bom? Então, galera, oi? Fala assim, ó. Quem prestou atenção na aula vai ser facinho. Não, vai ser, mesmo porque também vocês estão com os slides, então vocês vão poder estar consultando o tempo todo, né? Você mandou os slides, né? Mandei, tá aqui em cima, aqui um pouquinho em cima aqui, ó, tem os slides dessa aula. A única coisa que eu vou precisar que vocês se atentem é pro tempo, né? Porque acabou o tempo, eu vou fechar o formulário. Então, se não conseguiu enviar, vai ficar sem nota. Então, é só para isso que a gente vai ter que se atentar. Mas eu vou fazer uma prova que vocês consigam fazer dentro da nossa aula, obviamente, tá bom? Ok. Então, mais alguma dúvida, lindos, por enquanto? Não, só isso mesmo. Beleza, então eu vou fechar por enquanto, aí vocês dão uma descansadinha aí, e na próxima aula a gente continua aí na República Oligárquica, até daqui a pouquinho. Ah, tá. Quanto ao tempo, né? Depende da quantidade de questões, mas geralmente nós vamos trabalhar com 3 minutos e 30 segundos por questão. Então, se a prova tiver com 5 questões, eu vou dar aí a vocês uns 18 minutos aproximadamente, né? E a cada questão a mais além disso, né, mais uns 3 minutos aí por questão, entenderam? Então, nós vamos ter uma prova aí mais ou menos aí com talvez 5, 7 questões, depende muito do que falta de nota também para atribuir a vocês, beleza? Lembrando que a AD nós já estamos fazendo, hoje nós vamos fazer mais uma atividadezinha, tá bom? Um abraço, gente.